Na Wave, depois de trabalhar com várias empresas, foi onde a gente encontrou consistência e maturidade de processo. E isso é muito importante quando a gente fala de uma empresa que trabalha com inovação. No ano de 2022 foi um ano bem diferente para a gente, porque a gente vinha de um cenário onde, acho que como toda empresa que opera no e-commerce, nós crescemos bastante, e 2021 já foi um ano com um crescimento menor, mas 2022 as coisas não estavam acontecendo como eu gostaria. E os números, ao invés de ficarem estáveis, eles estavam oscilando muito e às vezes nós estávamos até decrescendo. E eu tenho uma crença que a gente sempre pode fazer melhor e o resultado é fruto do trabalho que a gente coloca em cima dele. Então, já inquieto com o resultado, eu comecei a buscar outras possibilidades de outros parceiros e aí foi aí que a gente chegou no contato da Wave. A gente foi muito bem recebido e a proposta foi uma proposta que ela condizia com aquilo que a gente podia naquele momento. E isso foi muito importante pra gente também, porque eu acho que o Jonathan conseguiu entender o momento da Termolar e conseguiu abraçar com a gente essa aposta. E a partir daí a gente conseguiu vislumbrar um caminho e esse caminho nos levou para os resultados que a gente está tendo hoje. Já são resultados que são mais consistentes e nos permitem olhar para outras variáveis do negócio. Cara, tem um negócio que é engraçado porque o e-commerce é um negócio novo e não existe uma bibliografia. Então a gente aprende dia a dia. O início do projeto com a Wave foi difícil, mas ele foi difícil porque a gente não chegou logo nos resultados que a gente queria, mas eu vou dizer que ele foi muito mais difícil porque eu não tinha uma visão da importância que tinha a minha participação no negócio. Então, a partir do momento que a gente compreende e eu vivi isso, o resultado ele é proporcional à energia que tu coloca nele. Eu posso ter a melhor agência, mas se eu não colocar a energia de dono nesse negócio, o resultado não vai vir. Então, a partir do momento em que eu comecei a olhar isso, e eu acho que isso é uma mensagem que é muito importante a gente passar para quem está começando um negócio ou para quem quer ver escalar o seu negócio, tu tem que botar energia nele. Tá? Porque agência nenhuma ela vai te dar um resultado mágico e o resultado não vem sem tu acompanhar os números, tu acompanhar os indicadores, tu acompanhar a performance daquilo que tu quer. A Wave entregou pra gente um trabalho equivalente àquilo que a gente precisava e ficou muito claro que pra gente conseguir escalar, a gente precisava mudar o plano, a gente precisava mudar o jeito de atuar, a gente precisava mudar os recursos que a gente estava colocando. E quando a gente faz essa aposta, porque a gente também não sabia o resultado, de novo, não tem bibliografia, a experiência que tu tem no e-commerce, ela não vale nada, porque o dia seguinte é muito diferente. Então, quando a gente faz essa aposta, a gente começa a ver os resultados, a gente começa cada vez mais a aprender junto. E eu acho que essa mentalidade de aprendiz ela faz toda a diferença, mas buscando resultado. Insiste naquilo que já deu certo. A gente conseguiu performar no melhor novembro da história das vendas online da Termolar. Nós temos 9 anos de e-commerce, tá? O nosso melhor mês de crescimento foi em novembro, foi no ano de 2020, quando a gente cresceu 75%. E esse ano, na Black Friday, comparando com o ano anterior, nós tivemos um crescimento de 300%. Nós tivemos 160% de crescimento em relação ao que a gente tinha orçado e 300% de crescimento em relação ao ano anterior. Cara, a gente teve um trabalho muito conjunto, porque eu também acredito que a gente não faz nada sozinho. Então todo o processo, e isso é o que eu vejo como uma fortaleza que tem dentro do projeto da Wave, por exemplo. As ações são criadas em conjunto, a gente tem abertura para discutir, a gente tem abertura para errar e acertar, a gente tem abertura para compor as metas e eu sempre busco olhar para aquilo que é necessário como meio.
né? Se para chegar num objetivo a gente não tem os meios, a gente vai atrás dele. Então a gente também tem essa flexibilidade, eu acho que isso é muito importante. Tem uma coisa importante quando a gente fala de Termolar, que a Termolar sempre teve uma cultura de ser pioneira. Como indústria, nós somos a primeira indústria do nosso segmento a ter um processo de venda online. E por que é importante uma indústria estar vendendo online, ter varejar, né, direto para o consumidor? Ao contrário do que às vezes algumas pessoas pensam, que pode haver um conflito, que a gente vai perder a venda no canal tradicional, nós enxergamos com outros olhos, porque quando a gente entra por um processo de ter uma loja online, de vender direto para o consumidor, a gente só enxerga benefícios. Em primeiro lugar, porque a nossa estratégia de preço é uma estratégia que ela ajuda a posicionar o produto na ponta. Então, onde antes o meu cliente ele tinha dúvidas sobre a quanto que ele ia vender o meu produto, hoje ele olha para o meu site e ele sabe que ali tem um balizador. Então, muitas vezes, o meu cliente ele acaba percebendo que ele pode fazer, inclusive, mais dinheiro, ele pode qualificar a venda dele. E quando ele qualifica a venda, vai sobrar mais dinheiro para ele qualificar o atendimento, qualificar a forma e a experiência que ele oferece no ponto de venda. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que quando a gente tem uma presença online, eu posso trabalhar com um portfólio que muitas vezes o meu cliente não oferece. Então isso também é um sinalizador para o meu cliente varejista que tem um portfólio que ele também pode oferecer. Ele pode vender, ele pode oferecer cores que numa via tradicional, como ele tem uma responsabilidade com o fluxo de caixa dele, como a prateleira dele é finita, ele não vai conseguir colocar todas as cores que eu oferto, às vezes ele acaba tendo dúvidas. E aí quando ele vê que eu tenho uma presença online e ele também acompanha as minhas redes sociais, ele percebe que o meu consumidor quer sim um produto diferente. Ele não quer oferecer sempre o preto, o vermelho e o branco, que são as cores que normalmente ele costuma comprar. Ele vai poder ousar nas escolhas do portfólio daquele mix que ele está vendendo. Então, quando a gente olha de venda, quando a gente fala sobre uma indústria estar no varejo, no nosso e-commerce, por exemplo, a gente trabalha com edições limitadas, a gente trabalha com edições especiais, tudo em pequena escala. E acaba virando um grande laboratório para produtos que eu vou lançar posteriormente em maior escala, abrangendo o mercado nacional e inclusive outros mercados. Eu acho que se tem uma questão que a gente possa olhar é o seguinte: o mercado online, ele não é uma questão de será que eu entro ou será que eu não entro. As empresas já estão nele. Porque se a indústria não vender direto, alguém já está vendendo o seu produto diretamente. E aí a gente está deixando de ter a oportunidade de conhecer mais sobre o consumidor. E a indústria só existe para isso, ela existe para servir. Como é que eu vou servir alguém se eu não conheço essa pessoa? Como é que eu vou desenvolver um produto se eu não conheço qual é a necessidade daquela pessoa que vai estar usando o meu produto? É sobre tu conhecer mais o motivo de tu existir. A indústria só existe porque ela faz uma solução para uma pessoa. Quando ela tem a oportunidade de vender direto para essa pessoa, ela consegue se comunicar melhor com ela consegue gerar base de dados para gerar pesquisas, para criar conversas, para validar produtos e para gerar uma receita que vai movimentar o próprio canal. Eu acho que tem uma questão importante quando a gente fala da Wave em específico. Na Wave, depois de trabalhar com várias empresas, foi onde a gente encontrou consistência e maturidade de processo. E isso é muito importante quando a gente fala de uma empresa que trabalha com inovação. Eu fico muito feliz porque eu encontro na Wave hoje um sentimento de dono. E eu encontro profissionais que eles estão par a par comigo na obsessão por superar o número que a gente está buscando. Então é por isso que eu acredito no trabalho da Wave, porque o trabalho da Wave hoje, ele se mescla com o meu objetivo como executivo da Termolar.